Fala pessoal do YouTube, eu sou o Eninha, seu canal Matemática Mais. Na aula de hoje nós vamos resolver as atividades da primeira semana do PET, volume 5 do sexto ano. Então peço que você dê seu like aí, que clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para ficar por dentro das novidades do canal, tudo bem? As atividades são as seguintes. Nós vamos tratar de porcentagens, né? É uma iniciação. Essa figura está dividida em 100 quadradinhos de tamanhos iguais. Então, temos uma figura de 100 dividida em 100 quadradinhos, alguns aqui pintados em cinza. Considerando o número total de quadradinhos, a porcentagem que representa o número de quadradinhos pintados com a cor cinza corresponde a... Então vamos analisar aqui. Nós temos aqui 100 quadradinhos pintados, né? Então a figura foi dividida em 100 quadradinhos. Nós já vimos a fração, né, no PET volume 4. Então significa que essa figura pode ser representada em forma de uma fração de denominador 100, não é isso? Denominador 100. E eu tenho aqui pintados em cinza 40 quadradinhos. Então, eu tenho 40 quadradinhos pintados. Então, uma fração de 40 centésimos, certo? 40 centésimos equivale a 40%, certo? Em cada 100, em cada 100, 40 estão pintados. Então, isso aqui representa 40%. Então, a alternativa B é a correta, 40%. Em cada quadrado, pinte a quantidade de quadradinhos que, em relação ao quadrado, representa a fração apresentada e, em seguida, escreva essa quantidade na forma de porcentagem. Então, esses quadradinhos aqui, eles estão divididos em 100 quadradinhos menores aqui. Mas nós vamos dividi-los conforme os denominadores aqui. Aqui o denominador é 4, então vamos dividir essa figura em 4 partes. Aqui nós temos um denominador 20, então nós vamos dividir essa figura em 20 partes iguais. Vamos dividir aqui 20 partes, né? Ficou com 5 quadradinhos cada parte. Aqui ficou com 25 cada parte. E aqui nós vamos dividir em 10. Então, vai ficar com 10 quadradinhos em cada parte. E aqui, essa aqui, como o denominador é 5, nós vamos dividir em 5. Certo? Então, nós ficamos com 20 quadradinhos em cada parte aqui. Agora, nós vamos fazer o que está pedindo aqui, representar o numerador, né? O numerador é 3 aqui, ó. A figura está dividida em 4. Nós vamos pintar 3 dessas 4 partes aqui. Aqui nós vamos pintar 7 das 20 partes. Aqui nós vamos pintar 9 das 20 partes. E aqui nós vamos pintar 4 das 5 partes. Agora nós vamos transformar isso aqui numa porcentagem. Vocês concordam comigo que todos os quadradinhos aqui podem ser representados numa fração de denominador 100? Concorda? Está dividido em 100 quadradinhos, né? Aqui, na primeira aqui, quantos quadradinhos nós pintamos aqui? Quadradinhos pequenos. 25 mais 25 mais 25, 75. Né? E aqui, na segunda figura aqui, nós pintamos 5 com mais 5, 7 partes de 5 quadradinhos, né? Então, nós pintamos 35 do total de 100. E aqui, nós pintamos 90 de 100. E aqui, nós pintamos 80. Então, aí a porcentagem, 75, toda porcentagem é uma fração de denominador 100, né? Uma fração centesimal. Então, aqui,
3/4 é a mesma coisa que 75%. 7/20 é a mesma coisa que 35%. 9/10 é a mesma coisa que 90%. E 4/5 é a mesma coisa que 80%. Tudo certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Associe a segunda coluna com o correspondente da primeira. Então aqui nós temos a primeira coluna aqui, 1/4, 1/5, 1, 0,5, 0,1, 0,01. E aqui nós temos as porcentagens aqui. Então nós vamos associar cada fração ou cada número decimal a uma porcentagem. Aqui, nós precisamos transformar isso aqui em porcentagem, né, para a gente ver primeiro em fração, depois em porcentagem, para a gente ver a qual corresponde aqui. Então, aqui, vamos fazer isso tudo aqui primeiro com a primeira coluna e depois a gente associa a segunda. Então, aqui, 1/4, eu vou transformar isso aqui numa fração equivalente com denominador 100, que eu quero transformar em porcentagem, então eu tenho que ter uma fração com denominador 100. Quantas vezes eu vou multiplicar o 4 para chegar em 100, né, que é o denominador? Se eu multiplicar por 25, eu vou chegar em 100, certo? Então, se eu multiplicar o denominador por 25, eu tenho que multiplicar também o numerador por 25. Aí eu vou ficar com a fração 25 centésimos. 4 vezes 25, 100. 1 vezes 25, 25. Isso aqui é a mesma coisa que 25%, certo? Agora aqui, eu vou multiplicar aqui por 20, né, para eu chegar numa fração de denominador 100 aqui. Então, vou multiplicar o 5 e vou multiplicar o 1. Então, eu vou ficar com a fração 20 centésimos. E aqui o 1 está sozinho aqui. Como é que eu faço com ele para transformar em porcentagem? Ele pode ser lido como uma fração também, né? Basta que eu coloque no denominador 1 aqui, que é a mesma coisa, né, que não vai alterar nada. E aí eu vou multiplicar essa fração aqui, toda ela, por 100. Né? Então, 1 vezes 100, 100, 1 vezes 100, 100. Vou ficar com a fração 100%. 100 centésimos. E o 0,5 eu vou transformar em fração, que é a mesma coisa que 5 décimos. Né? Transformar em fração, número decimal em fração, é a mesma coisa que 5 décimos. Se você tiver com dúvidas sobre transformação, vou colocar na descrição do vídeo o link do meu vídeo, onde eu explico como que se transforma números decimais em fração. Tudo bem? Então, aqui é a mesma coisa que 5 décimos. Só que eu preciso de uma fração com denominador 100. Então, eu vou multiplicar essa fração aqui por 10. Né? Vou multiplicar o de baixo de cima por 10. 10 vezes 10, 100. 5 vezes 10, 50. E o 0,1 é a mesma coisa que 1 décimo. Preciso também chegar o denominador no 100. Então, vou multiplicar também por 10. Vai ficar 10 centésimos. Aqui 50 centésimos, aqui 10 centésimos. E o 0,1 eu vou transformar numa fração também, né, que vai ser 1 centésimo. Então aqui, agora ficou fácil de eu associar. 25%, 25 centésimos é a mesma coisa que 25%. 20 centésimos, 20%. 100 centésimos, 100%. 50 centésimos, 50%. 10 centésimos, 10%. E 1 centésimo, 1%. Então, nós vamos associar aqui. 10% corresponde a E. 100% corresponde a C. 1% corresponde a F.
50% corresponde a D, 20% corresponde a B e 25% corresponde a A, certo? A malária é uma doença que atinge países de clima tropical. É transmitida por um mosquito parecido com o pernilongo, que pica as pessoas principalmente ao anoitecer. Um estudo publicado em 2012 mostrou que os casos de malária caíram mais de 40% nas Américas entre 2000 e 2010, de 1,18 milhão para 669 mil, e aconteceram 133 mortes em 2008, o que representa uma redução de mais de 60% com relação aos dados de 8 anos antes. Em relação aos dados do texto, constata-se que... Então, presta atenção aqui. O texto que nós lemos aqui. Está falando que a cada 100 pessoas, 40 contraíram malária entre os anos 2000 e 2010? Não, né? Está falando aqui que teve uma redução, né? Os casos caíram mais de 40%, mas não está falando aqui o percentual de pessoas que contraíram malária entre esses anos aqui. Está falando que os casos caíram, mas não está falando aqui percentual de pessoas que contraíram. Então, essa aqui não é uma afirmativa verdadeira. A quantidade de mortes causadas pela malária no ano 2000 foi inferior ao ano 2008? Não, né? Está falando aqui que em 2008 aconteceram 133 mortes, o que representa uma redução de mais de 60% com relação aos dados de 8 anos antes. Então, se houve uma redução, quer dizer que antes, no ano 2000, foi maior, né? Foi superior, não foi inferior. Então, essa aqui também não é uma afirmativa verdadeira. Letra C. O número de casos de malária ocorridos em 2010 é maior do que o registrado no ano 2000? Também não. Está falando aqui que houve uma redução de 40% de 2000 para 2010. Então, em 2010, o número é menor do que em 2000. Também não é uma afirmativa verdadeira. Dos 669 mil casos do ano de 2010, corresponde a mais de 50% dos casos registrados no ano 2000. Então, vamos pegar esses dados aqui e analisar. 669 mil no ano de 2010, né? Tá aqui, E no ano de 2000, 1,18 milhão. Então, 1,18 milhão, vamos dividir 669 mil dividir por 1,18 milhão, que é a mesma coisa que isso aqui, né? 1.180.000. E quando a gente faz essa divisão, a gente encontra um resultado de aproximadamente 0,56. Não é uma divisão exata, mas é aproximadamente 0,56. Transformando isso em fração, 56 centésimos, que é a mesma coisa que 56%. Então, corresponde a mais de 50% dos casos registrados no ano 2000. Essa é a alternativa verdadeira. O pré-sal é uma porção do subsolo que se encontra sobre uma camada de sal situada a alguns quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se que a camada do pré-sal, formada há 150 milhões de anos, possui grandes reservatórios de óleo leve, que é o de melhor qualidade que produz petróleo mais fino. No dia 5 de agosto de 2009, o jornal Folha de São Paulo publicou notícias sobre as intenções do governo brasileiro a respeito do petróleo produzido a partir do pré-sal. O governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. Né? Então, eu coloquei aqui esse 80% em forma de fração. Né? A cada 100 litros, né? Se a unidade for litros, o governo fica com 80.
4 pessoas discutiam essa informação a cada uma delas, e cada uma delas apresentou uma interpretação diferente. Mário, a cada 100 litros de petróleo produzidos a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros. Então, a cada 100 litros, o governo fica com 80. Paulo, da exploração do pré-sal será produzida a maior parte do petróleo utilizado no Brasil. Nós não temos dados aqui no texto sobre o petróleo utilizado no Brasil. O texto não está falando desse assunto, Está falando que o governo, a manchete aqui, fala que o governo pretende ficar com 80% do petróleo, mas não está falando que a maior parte do petróleo utilizado no Brasil será proveniente da exploração do pré-sal. Então, isso aqui não é uma afirmativa correta. A do Silvio aqui, de todo o petróleo produzido a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 mil litros. Também não é uma alternativa correta, porque não se sabe quanto que o pré-sal vai produzir de petróleo. Então, o governo ficaria com 80 mil litros se o pré-sal produzisse 100 mil litros, que é 80%. Mas não está falando aqui a quantidade de petróleo produzido pelo pré-sal. Também não é uma afirmativa correta. E Tiago, o governo irá requisitar o petróleo produzido a partir do pré-sal de 80 em 80 litros. Também não é uma afirmativa correta. Não está falando nada disso aqui, nem no texto, nem na manchete. Então, podemos eliminar também essa aqui e ficamos com a alternativa correta aqui do Mário. A cada 100 litros de petróleo produzidos a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros. 80 de 100 é a mesma coisa que 80%. Então, a alternativa correta, Mário. Representando 2,5% em forma de fração, obtém C. 1/40, 1/4, 2/5, 5/2. Então, vamos trabalhar com essa informação aqui, 2,5%. Se eu representar em porcentagem, uma fração de denominador 100, vai ficar 2,5 centésimos. Só que eu não quero número com vírgula aqui no numerador. Então, eu vou multiplicar essa fração aqui por 10, para tirar essa vírgula aqui. Então, eu vou multiplicar por 10, tanto de cima como de baixo, e vou ficar com 25 milésimos. 25 milésimos. Agora, eu vou dividir essa fração aqui, eu vou simplificar, Eu vou dividir por 25. 25 divide por 25 e 1000 também divide por 25. Então, eu posso dividir essa fração por 25 tranquilamente. 25 dividido por 25 fica 1. E 1000 dividido por 25 fica 40. Então, fica com a fração 1/40. Portanto, a alternativa correta, a alternativa A. Tudo certo? Agradeço a sua paciência, a sua atenção e peço que continuemos juntos aí com as aulas, com os vídeos das correções do PET e com outros ensinamentos aí que eu posso passar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.